voltando, né, ainda falar de linguagem e diversidade linguística, né, do ponto de vista exclusivamente linguístico, todas as variedades de uma língua se equivalem e não há como diferenciá-las em termos de melhor ou pior, de certo ou errado. A diferença da valorização da variedade é um fato exclusivamente social. Então, a gente já falou em sala de aula sobre o preconceito linguístico. Aliás, a gente não deve ter nenhum tipo de preconceito, mas o preconceito linguístico, ele existe. Então, aquela pessoa fala errado, aquela pessoa fala certo. Na realidade, eu já falei em sala de aula que dentro da linguagem, o que mais importa é que a gente entenda o que o outro está falando. Se aquela pessoa fala com a gente entende o que ela está dizendo, então aquela linguagem está correta. No entanto, quando a gente vai produzir, escrever um texto científico, aí esse texto tem que estar de acordo com as regras gramaticais. Mas quando fala de linguagem, existem vários tipos de linguagem. Aqui dentro da região, né, na Paraíba se fala de uma forma, em Pernambuco se fala de outra, em São Paulo de outra, no Rio Grande do Sul já tem outro sotaque. E tudo isso é variedade, é a diversidade linguística. E não é São Paulo fala melhor que Pernambuco fala melhor do que Paraíba, nada a ver. Cada um tem suas particularidades. É importantíssimo vocês entenderem isso, tá bom? Continuando. As línguas mudam constantemente no tempo. Então, como eu já falei, a linguagem ela não é estática, ela não é parada. Há modificações, né? Como houve, eu acho que até 2014, as novas regras gramaticais que foram, né, das pessoas que falavam o português, houve várias mudanças, né? A língua varia conforme a região que é falada. Então, como eu já falei, cada região é falada de uma forma. A língua reflete diferentes socioeconômicas e culturais, né? Então, dependendo da cultura, a linguagem também já vai ser de outra forma também. Vamos lá, continuando, tá ok? Nós falantes variamos nosso modo de falar conforme a situação em que estamos. Então, por exemplo, quando eu estou falando com os meus amigos no dia a dia, então eu vou falar um português bem popular, bem informal, brincando, tirando onda um com o outro. Se eu estiver num ambiente mais formal, que eu vou apresentar um trabalho, então eu tenho que falar de uma forma mais formal. Entendeu? Então, dependendo do momento que a gente está vivendo, a gente tem um certo modo de falar. Não há lei contra o preconceito linguístico. Além disso, ele é estimulado diariamente na mídia e na prática pedagógica. Marco Bânio, né? Marco Bânio, ele é um linguística, né? Que ele é muito bom, já li o livro dele, certo? O livro é Preconceito Linguístico. E ele fala justamente assim, porque não há nenhuma lei contra o preconceito, mas ela está sendo estimulada o dia todo. Se um aluno falar de uma certa forma, aí os outros botam para rir, achando engraçado o modo que aquele aluno falou, se ele tem um sotaque diferente. Tudo isso, gente, é preconceito linguístico, porque a gente tem que respeitar a cultura de cada pessoa, tá bom? Vamos lá, continuando. A escrita na internet, essa é com vocês adoram, viu? A escrita, vê como está escrita a palavra escrita na internet. Estudo linguístico discursivo procura mostrar que internetês não é mera reprodução da fala da escrita, mas sim uma forma de aproximação entre os falantes. Né? Então, quem disse isso foi Fabiana Cristina. Então, na internet a gente já sabe que essa linguagem de TB, TBN, também, TBN, sei o que, você, VC, e aí vai diminuindo as palavras, mas todo mundo entende o que está sendo dito, então se entende o que está sendo dito, é uma forma de linguagem. No entanto, essa é a linguagem da internet, informal, que a gente fala um com o outro. Se partimos para texto científico, a gente não pode usar esse tipo de fala, tá bom? Continuando. Língua e linguagem. Linguagem, comunicação e interação. Vamos lá. Conceituando, comunicação ocorre quando interagimos com outras pessoas, utilizando a linguagem, sendo esta verbal, que são as palavras, não verbais, que são os gestos, os movimentos, expressões corporais e faciais, sons, cores, etc., mista e digitais. Então tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que a gente já falou, e é toda vez que a gente está interagindo um com o outro, tá certo? Interlocutores, quem são? São as pessoas que participam do processo de interação por meio da linguagem. Então, aquela pessoa que fala e aquela outra que escuta, e aquela outra que fala e a outra que escuta. Então, chamam-se interlocutores, tá certo? O que é um código? É um conjunto de sinais convencionados socialmente para construção e transmissão de mensagem. Então, toda palavra, cada letrinha, cada
sílaba vai formando um código, e esses códigos vão formando palavras, e palavras se unindo a outras palavras, vai formando um texto, né, conectado uma palavra a outra, e isso tudo a gente chama de código, tá certo? Continuando, língua, né, é um código linguístico social formado por signos, que são as palavras, e leis combinatórias por meio do qual as pessoas se comunicam. Então, a gente vai dizer que a língua justamente é um código linguístico social formado por signos, formado por palavras, tá certo? A observação: idiomas são normas linguísticas coletivas nacionais. Então, o idioma, o português, o japonês, o italiano, o francês, eles são o quê? Eles são normas linguísticas coletivas nacionais, ou seja, são normas que foram criadas por linguísticos que formam essa língua, tá certo? Cada língua tem suas regras. Vamos lá. Dialeto. O que é o dialeto? Dialeto. Normas coletivas regionais, ou seja, originada das diferenças de região e território, de idade, de sexo, de classe ou grupos sociais, da própria evolução histórica da língua, né? Então, o dialeto é aquela maneira regional, aquele povo ali daquela região fala daquele modo, é um dialeto dele, é próprio deles, né? E existe aqui no Brasil várias línguas. No Amazonas, por exemplo, a gente vai encontrar índios que não falam português, que falam o dialeto deles e que se entendem, e é uma linguagem, tá certo? Registro, né? Variações de acordo com o grau de formalismo na situação, modo de expressão oral ou escrito, sintonia entre interlocutores, cortesia, vocabulários específicos. Então, registros são variados de acordo com o grau de formalismo, né? Então, se pede um texto mais formal, a gente vai escrever com mais formalidade. Se pede um texto mais informal, a gente pode escrever ele bem à vontade, como um texto de opinião, né? Daqui a pouco a gente vai continuar com a terceira parte dessa aula. Beijo no coração.